Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Barroso, que passou mal ontem, cara. Que coisa estranha, né? No meio do processo, ele ainda não saiu do STF, tá? Tá marcado para sexta-feira, é o último dia dele no STF agora. Então, em princípio, né, ele já tá tudo certo, já tudo confirmado, vai sair sexta-feira. Mas ontem ele passou mal, né? E eu fico pensando, né, algumas hipóteses para isso daí. Não, ele disse que foi só uma virose, mas ficou internado no Sírio-Libanês, fez exames e coisa e tal. O cara tá sob pressão, né? Você sabe que essas coisas são somáticas, né? Você ter problemas na sua vida, isso manifesta fisicamente no seu corpo, né? O Barroso tá com uma carga pesada aí de problemas. E aí a gente levanta algumas hipóteses para isso, tá? Eu vou falar para vocês aqui sobre uma hipótese, eu não tenho como garantir isso para vocês. Mas foi justamente a constatação que o Barroso fez de que ao invés de melhorar a situação dele com a Magnitsky, a saída dele agora piora a situação dele com a Magnitsky, né? E ele tá num ponto que agora ele não tem mais como voltar atrás, ou seja, ele percebeu só agora que ele, na verdade, se auto-sacaneou com essa saída. Vamos entender essa minha hipótese. Eu não sei se aconteceu isso, mas é a minha hipótese. Para isso eu vou explicar para vocês quais argumentos eu tenho a favor dessa minha hipótese. Essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Membros bloqueados pelo Peter, Marmota 2 aqui é Lobo Branco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Barroso sofreu um mal-estar, cara, foi parar no hospital aqui. O ministro está com suspeita de quadro viral e deve permanecer internado hoje, desculpa, ontem, nessa quarta-feira, dia 15. Então, ontem, Barroso ficou internado lá no Sírio-Libanês. Assim, virose é um problema, virose é um problema, realmente, a pessoa pode passar mal, mas para chegar aí no hospital, cara, ninguém vai no hospital porque passou um pouquinho de mal. Se passou um pouquinho de mal, você toma uma aspirina e vai dormir, pronto, e passa, né? Deve ter sido uma coisa séria do Barroso ontem, né? E no meio desse turbilhão, no momento que ele decide sair, né? E você lembra que as minhas duas hipóteses principais para o Barroso sair do STF, né? Bom, existem três hipóteses. A terceira eu acho pouco provável, tá? A hipótese pouco provável é que alguém aventou que ele teria feito uma delação premiada com os Estados Unidos e que vai entregar todo mundo em troca de se escapar da Magnitsky e coisa e tal. Eu acho um pouco provável essa hipótese. Eu não vejo como isso poderia ter sido construído no passado para ele fazer essa delação premiada, ou qual o instrumento jurídico que usariam para isso. Me parece uma hipótese muito, muito longe, assim, né? Pode acontecer, não sei, né? Tudo pode acontecer, mas eu acho muito pouco provável. As duas hipóteses que eu acho provável a primeira hipótese, o Barroso está sendo chantageado por alguém lá dentro. Na Vaza Jato, vazaram alguma coisa, obtiveram alguma informação sobre o Barroso muito comprometedora, alguma coisa muito triste mesmo, muito complicada, né? E daí estariam usando isso para chantagear o cara. Isso é uma possibilidade. E aí também explica, né? Esse passar mal dele, ele está sendo pressionado, o pessoal quer que ele saia logo, né, que ele avance com esse negócio, que ele saia mesmo do STF, ele está sendo forçado a sair do STF, né? E de novo, quando você tem esse estresse todo, isso acaba refletindo na sua saúde, meu amigo, não tenha dúvida, cara. Muito estresse, muito urucubaca. Eu sei que o conceito de urucubaca tem um quê espiritual aí, né? A parte espiritual eu não acredito, mas a parte somática eu acredito sim. Quando você está sob pressão, quando você está sob muita pressão, está com problemas na sua vida, isso certamente reflete no seu corpo, não tenha dúvida nenhuma. Você tem doenças, você tem, né, piora a sua condição de saúde, coisa e tal, né? Então, isso é uma coisa possível também por conta da chantagem, se existir essa chantagem do Lula contra ele, né? Agora, existe a outra possibilidade, né? Tá aqui, só pra gente falar aqui, ó. A assessoria confirmou que o Barroso ficará em observação durante a noite, só deverá receber alta depois de uma avaliação clínica, ainda não há previsão de retorno às atividades oficiais. E ontem ele teve, aqui a reta final de Barroso, teve homenagens, reflexões sobre o voto no aborto e preparação para retiro espiritual. Então aqui, o ministro deixa a corte nessa sexta-feira, amanhã, dia 17, né? E depois de 12 anos de atuação, ainda não escolheram o substituto. Então assim, nesse momento, ele pode voltar atrás ainda, meu. Não saiu ainda, enquanto ele não saiu, fica feio. Evidentemente fica muito feio para ele agora voltar atrás, porque ele já falou para todo mundo que ia voltar, já tá a maior briga para saber quem é que vai substituir ele, não sei o que lá. Então fica muito feio para ele agora dizer que vai voltar, mas em tese ele ainda pode, né? No momento que ele efetivamente entregar o cargo, aí já era, aí já não tem mais como, né?
Aqui, ó. Nessa quarta-feira, ele se reunirá à noite com a equipe num clube de elite de Brasília para uma festa de encerramento organizada pelo seu gabinete. O evento sucede um jantar reservado realizado na noite anterior na Casa do Lago Norte, que reuniu nomes do judiciário e da política em homenagem ao ministro, né? Meio que o velório dele, né? Só que parece que nessa quarta noite, não sei se antes ou depois desse jantar que ele teve aqui, ele passou mal, né? Teve a tal da virose, foi parar no hospital e coisa e tal. O cara tá sob pressão, bicho. Estão querendo vender que ele tá muito alegre, coisa e tal. Não, porque ele fez uma consulta com não sei quem, como é que é o nome da pessoa? O tal do guru espiritual do cara aqui, ó, que ele fez uma consulta com a guru espiritual, que ele vai fazer o retiro espiritual depois disso, e não sei o que lá, e tá saindo e coisa e tal, né? Pô, estranho, né? Ele sabe, pra quê? Bom, enfim, ele tá mal, o cara não tá bem da cabeça, tá muito pressionado realmente. Agora, a terceira hipótese dessa história, né? A primeira hipótese, como eu falei, eu acho pouco provável esse negócio de delação premiada, não acredito. A segunda hipótese da chantagem, ele está sendo chantageado, eu não descarto, não. Acredito que pode estar acontecendo mesmo. E tem a terceira hipótese dele ser burro, né? Dele estar achando que isso vai livrar ele da Magnitsky, quando ao contrário isso vai piorar a situação dele na Magnitsky. Eu já falei isso para vocês alguns dias atrás, né? Quando veio essa coisa toda. Tanto que eu achei que o Barroso não me passa a imagem de ser uma pessoa burra, né? Então eu imaginei que ele fez as contas, que se ele saísse agora, ele não ia ter poder de barganha com a Magnitsky, então ele não poderia, ele estaria muito mais frágil para uma Magnitsky, na verdade, né? Aliás, ele se tornaria um alvo preferencial para a Magnitsky. O Paulo Figueiredo recentemente fez um vídeo aqui em que ele basicamente ele confirma isso que eu falo, né? Olha só o Paulo Figueiredo falando aqui. E o Barroso, que perdeu o bichinho, é muito triste. Agora, ele acha que vai recuperar o visto porque não faz parte do STF. Meu filhinho, tira o cavalinho da chuva. Porque enquanto você ocupava cargo de ministro do STF, até tinha margem para se negociar. Mas agora você é uma pessoa comum. O que você traz para a mesa de negociação? Absolutamente nada. Se me ligar, Barroso, nem atendo mais. Vale nada. Uma lata de lixo. O único prestígio que você tinha era que você era ministro do Supremo Tribunal Federal. E falava assim, bom, de repente, se tiver um posicionamento interessante, a gente até recupera o seu visto. Agora, imagina. Ah, mas saiu então porque não tem porque ser sancionado, não tem porque tomar uma Magnitsky. Ora, filhão, os Estados Unidos cancelaram o visto do ministro da Saúde do Lula e dos secretários dele, subordinados, por causa de coisa dos mais velhos 10 anos atrás. Você acha que você vai escapar da sanção porque você renunciou? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, agora é mais fácil sancionar o Barroso porque não tem maiores consequências, não tem nada de útil que ele possa trazer à mesa. Então, eu não poderia terminar esse... Não poderia deixar de gravar isso, registrar no Paulo Figueiredo Show, historicamente isso, essa mensagem final. Você quer seu visto de volta? Perdeu, mané. Não me amola. Muito bom o Paulo Figueiredo, perdeu o mané, não a mola, né? O que ele falou foi basicamente o que eu já tinha dito nos vídeos atrás, que realmente, né? Eu digo mais ainda, na verdade, o Barroso se torna um alvo preferencial para a Magnitsky, né? Porque, veja, qual que é o objetivo da Magnitsky? É convencer os ministros a voltarem atrás, né? É reconhecerem o erro, que eles estão errados. Todo mundo sabe que eles estão errados mesmo, eles sabem que estão errados, mas né, eles precisam de convencimento para voltar atrás, né? E você aplicar a Magnitsky num ministro que está ativo ainda, você arrisca transformar ele no Alexandre de Moraes, ele se sentir na situação de que agora não tenho nada a perder mesmo, agora eu vou até o final, não vou voltar atrás. Por outro lado, se você ameaça, se você coloca na cabeça desse cara, olha, você pode sofrer uma Magnitsky se você continuar nesse sentido. E qual maneira de fazer isso? Com o Barroso, pô. Barroso, pronto. Barroso não afeta mais nada agora, não liga mais para nada. Eu diria que o ideal agora para os Estados Unidos é botar a Magnitsky no Barroso. É lógico, né? Mas o que o pessoal está dizendo aqui, por exemplo, olha só, e eu vi isso aqui, não foi só aqui, foi em outros veículos também, né? É que, na verdade, ele não quer perder os bens dos Estados Unidos, ele não quer cair na Magnitsky, esse é o grande temor do Barroso. Ele sabe, e ele tem razão nisso, né, que reverter o visto é relativamente tranquilo, não é uma coisa muito complicada, é lógico que não há garantia que o visto vai ser removido. Eu lembro para vocês do caso do Gabeira, o Fernando Gabeira participou do sequestro do embaixador americano lá na década de 60, nunca mais entrou nos Estados Unidos, não entra nos Estados Unidos mais, se entrar lá é preso imediatamente por conta desse crime que ele cometeu lá nos anos 60, né? Então o Barroso pode perder o visto mesmo, nunca mais poder entrar nos Estados Unidos.
Agora, a Magnitsky é mais complicado de você reverter, né? Porque a Magnitsky ela não é um processo. O visto é uma decisão do Departamento de Estado. O Departamento de Estado decidiu que você não tem mais visto, você não tem mais visto, acabou. A Magnitsky é mais complexo. Lembra que foi um processo, tem que ser aprovado por vários órgãos do governo e coisa e tal. Tem todo um processo burocrático para isso. Isso pode ser revertido no futuro? Até pode, mas não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa que o governo... Não quer dizer que se o próximo governo for democrata vai reverter o caso da Magnitsky. Não, não quer dizer nada disso, não. Enfim, mas qual que é a visão do Barroso? Qual que é a burrice que o Barroso estava vendo? De que forma que ele estava vendo isso? Se ele continua no STF agora, ele vai ser obrigado a votar na questão do recurso do Bolsonaro. Então o Bolsonaro foi condenado na primeira turma, mas não tem o voto do Barroso ali. A gente tem um monte de mensagens do Barroso apoiando Alexandre de Moraes, elogiando Alexandre de Moraes e coisa e tal, mas voto dele mesmo contra o Bolsonaro não tem nenhum até aqui. Agora, certamente vai ter grau de recurso, vai chegar para o plenário essa votação, e aí no plenário todo mundo teria que votar, ou a contra ou a favor do Bolsonaro, e o Barroso teria que votar contra o Bolsonaro, até para manter a coerência dele. Então, ou seja, ele sabe que se ele continuasse no STF, ele teria que votar. Aí, qual que pode ter sido a ideia burra dele? Eu vou sair agora, porque eu ainda não votei contra o Bolsonaro, então eu não vou ganhar Magnitsky. Qual a lógica de ganhar Magnitsky? E eu te explico qual é a lógica de ganhar Magnitsky. A Magnitsky, na verdade, foi aplicada ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o cara que sofreu a Magnitsky, mas lembra, a rede de apoio de quem sofre a Magnitsky também pode ser sancionada na Magnitsky. É por isso que a esposa do Alexandre de Moraes entrou nessa. Não é porque é casada com ele, não é punição para é porque ela é a rede de apoio dele, ela que cuida do patrimônio da família, né? Tá no nome dela o patrimônio da família. E rede de apoio também é o Gilmar Mendes e o Barroso. Por quê? Porque eles publicamente sempre mantiveram o apoio moral ao Barroso. Então eles estão nessa lei. O processo todo que foi feito contra o Barroso, contra o Alexandre de Moraes, não precisa ser feito do zero contra o Barroso e contra o Gilmar Mendes. Basta conseguir associação como apoiadores do sancionado, eles dois entram nessa história. E como eu falei para vocês, o Barroso ele está com medo de perder, ele tem imóveis nos Estados Unidos, tem dinheiro, ele sempre foi uma pessoa muito ligada aos Estados Unidos, né? E daí ele teme que perder isso daí. Pode ser, então por isso que ele queria sair para não ter que votar contra o Bolsonaro. Só que agora, talvez, olha só que coisa, é possível que esse vídeo do Paulo Figueiredo, o Barroso certamente não assiste o Ancapsu, senão ele já teria visto esse meu argumento há mais tempo. Mas talvez ele assista o Paulo Figueiredo, talvez alguém tenha mostrado o vídeo do Paulo Figueiredo para ele, né? O vídeo do Paulo Figueiredo saiu às 5 da tarde e logo depois o Barroso passou mal. O cara se deu conta da burrice que ele estava fazendo. O cara falou, caraca, eu vou fazer uma merda. Ou seja, ele percebeu que, né, na verdade, ele estava perdendo a ficha de barganha que ele tem, porque enquanto ele está no STF, ele pode negociar alguma coisa, ele pode votar alguma coisa menos gravosa, pode tentar alguma saída ali, ou até votar a favor do Bolsonaro para se livrar do problema, né, é uma possibilidade. Agora que ele sai do STF, não tem mais por que proteger, não tem. Ah, mas os outros colegas do STF vão proteger ele. Meu amigo, mas você se proteger é sempre melhor do que você depender de outros para se proteger. Por quê? Porque esses outros, eles podem até querer muito te proteger, podem gostar muito de você, querer muito te proteger. Mas se ficar na situação entre eles ou eu, entre você ou eles, o cara, não, então peraí, então eu vou salvar o meu rabo. Né? O Gilmar Mendes gosta muito do Barroso, quer muito salvar o Barroso. Mas se ficar numa situação que tem que salvar o Gilmar Mendes ou o Barroso, o Gilmar Mendes vai salvar o Gilmar Mendes, não vai salvar o Barroso. Então, ou seja, é mais frágil esse negócio. Ele está abrindo mão de todo o capital que ele tem para negociar. Talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu. O Barroso estava com a ideia errada, convenceram ele que ele saindo do STF agora, ele acabava com o risco da Magnitsky, e ao contrário, aí ele percebeu, ele se tocou que era o contrário, que ele está piorando a coisa. E você quer ver mais um argumento que eu te dou para essa passada de mal do Barroso ser arrependimento? E que talvez, será que ele vai voltar atrás? Ele ainda pode voltar atrás, até sexta-feira ele ainda pode voltar atrás. Mas olha só, essa matéria aqui, né? Eu falei sobre essa matéria já. STF funcionaria como blindagem a Barroso contra a Lei Magnitsky? Saiu a matéria na Veja. Aí eu mostrei para vocês aqui, ó, que é engraçado, porque embora fale aqui faça a pergunta aqui, né? Não fala nada sobre isso aqui.
fala que ao anunciar sua aposentadoria, não sei o que lá, não tem nada a ver com fatos da conjuntura atual, e é hora de seguir novos rumos e coisa e tal. Tá, mas e aí? A STF funcionaria como blindagem contra a Lei Magnitsky? E eu falei para vocês que eu lembrava que eu tinha visto a primeira versão dessa matéria, que dizia outra coisa, falava que especialistas diziam que de fato sim, o STF poderia significar blindagem do Barroso contra a Lei Magnitsky, né? Só que eles mudaram o texto. Ah, mas aí, meu amigo, a maravilha da internet, a gente tem aqui o Web Archive. Tá aqui o Web Archive, tá aqui. Essa daqui é a versão original. Se você olhar aqui, ó, essa daqui é de 11 de agosto, das 10h38. Essa daqui, eles não mudaram a data. Eles não mudaram a data, mas o texto tá diferente aqui, ó. Olha o texto aqui, ó. Não foi exatamente uma surpresa quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anunciou nessa quinta-feira 9 que se aposentaria da corte 8 anos antes do prazo limite de aposentadoria. Já estava discutindo isso, é verdade. Tanto que eu falei para vocês, antes desse negócio da Magnitsky, eu até acreditava que ele pudesse mesmo sair, né? Vamos ver, né? Podia sair mesmo. Agora, depois da Magnitsky, eu passei a achar que ele não iria sair mais, porque eu achei, pô, ele não vai ser burro de não entender esse problema, né? Mas aparentemente ele foi burro e percebeu agora. E aí passou mal ontem, tá todo desesperado, não sabe o que fazer agora, né? Aqui, ó, bom, repara como é que o início já é diferente. Aqui, ó. Ao anunciar sua aposentadoria, mudou o texto todo. O que houve? Aqui, ó. Ainda assim, juízes consultados por Veja avaliam que a permanência do ex-presidente na corte garantiria a ele certo grau de blindagem contra os roubos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sim, por quê? Porque ele teria alguma coisa para negociar. Ele poderia negociar alguma coisa. Agora que ele é um aposentado, juiz aposentado, ele tem poder de quê? Poder de bolota. Não tem poder de nada. Embora a simples permanência de um juiz entre os 11 do STF não significa imunidade contra as investidas da Casa Branca, Alexandre de Moraes que o diga, para esses ministros, o fato de integrarem institucionalmente um dos 3 poderes os difere dos demais potenciais alvos de represálias. Com a recente conversa, aí tem outros passos, mas ele está falando aqui, ó, que com a recente conversa entre o Trump e o Lula, isso pode resolver todo o problema, né? Ou seja, estou na expectativa que a conversa do Lula com o Trump vai resolver todos os problemas. Mas repara que o especialista fala aqui exatamente isso. Aí repara aqui, ó, eles cortaram esses 2 parágrafos aqui, ó. Eles pegaram esses 2 parágrafos aqui e cortaram completamente. Começa esse terceiro aqui, ó. Ao anunciar sua aposentadoria, tá aqui, ó, ao anunciar sua aposentadoria, eles cortaram toda a parte que falava sobre efetivamente a blindagem do Barroso contra a Lei Magnitsky. O que pode ter acontecido nisso daqui? Como vocês sabem, eu já falei isso para vocês, existe um esforço consciente da esquerda de criar uma bolhazinha em torno dos ministros do STF para influenciar as decisões dele contra Bolsonaro. Eles estão numa bolha muito forte, né? E aí o pessoal dessa bolha virou para ver, não, Veja, corta isso daí. Se o Barroso perceber que é pior, pode dar ruim, pode dar chabu. Se o Barroso perceber que ele está se ferrando ao pedir aposentadoria, isso pode dar merda. Corta essa matéria. Ah, mas como é que a gente vai cortar? Já ficou o título. Não, dá um jeito, pelo menos deixar a coisa mais leve, né? Então eles cortaram os 2 primeiros parágrafos aqui, para não dizer, para esconder do Barroso esse argumento, né? E deixaram só a matéria agora, se você entrar na Veja agora, tá aqui, mas se você procurar na Web Archive, né, na Wayback Machine, você ainda consegue encontrar aqui o primeiro exemplo dessa matéria, em que fala que realmente, se o Barroso teme uma Magnitsky, ele deveria continuar no STF. E será que foi isso? Eu não sei. Não sei, ele pode ter percebido que fez essa merda. Né? Não, eu ainda acho mais provável ele estar sendo chantageado. Eu acho que é mais provável de tudo. Mas pode ser que não, que ele estava sendo burro mesmo, que conseguiram convencer ele que ele saindo agora ele teria menos chance de sofrer uma Magnitsky e no próximo governo democrata ele conseguiria recuperar o seu visto facilmente. E eu acho que não é isso que vai acontecer. E eu acho que o Barroso se tocou que ele entrou numa roubada com essa história. E ele deve estar pensando agora lá como é que ele vai fazer para reverter isso daí. Eu acho que não dá mais tempo, mas vamos ver o que vai acontecer. E aqui, olha que coisa, né? Depois que eu já tinha gravado o vídeo, aí saiu essa notícia aqui, ó. Barroso tem melhora, mas continua internado no hospital. Para você ver que o negócio foi sério, o cara ficou abalado, né? Após passar mal. Ministro do STF que vai deixar o cargo no sábado. Uai, não era na sexta-feira? Já passou pro sábado? Ih! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.